Então já vamos para o exercício 2. Na aula de reforço a gente não perde tempo, né, gente? A gente vai reforçando aquilo que você já viu em sala de aula. Então a gente vai dar uma agilizada aí. Você tem um recurso pelo fato de ser vídeo, pode dar uma pausa em qualquer momento para estar revisando aí o contexto que foi passado no vídeo. Número 2. Considerando um número m qualquer. Então eu não vou usar só x, eu não vou usar só y, eu posso usar qualquer letra do nosso alfabeto, inclusive até do alfabeto grego, tá? Considerando um número m qualquer, então m vai ser essa incógnita. Escreva uma expressão algébrica para representar cada situação. Letra A. O dobro de um número. Então, se esse número é m, o dobro do número é m vezes 2. Tá aí, ó. 2m, que é a mesma coisa que 2m. 2 vezes m, mesma coisa que 2m. Letra B. A soma do número com 10. Então, qual é o número? É m. Vou somar com 10. Simples assim, ó. Simples assim. Interprete bem o texto, veja se tem vírgula, veja se esse texto está iniciando lá no começo já essa matemática, ou se ele deixa para fazer essa operação mais no final da frase. Letra C. O triplo de um número. Se o número é m, o triplo de um número é 3m. Letra D. O quadrado de um número. Opa, agora vamos ter que tomar cuidado aí. O quadrado de um número é esse número vezes ele mesmo. Então, é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 10 vezes 10, assim por diante. Isso é o quadrado. Então, se eu quero o quadrado do m, não é 2m. Tome bastante cuidado quando eu estou falando de potências e radiciações. O quadrado de um número, nesse caso aqui o número é m vezes m. Então tá aí, m vezes m, eu simplifico, né, essa expressão e crio então um m ao quadrado. Letra E, a diferença entre esse número e 25. Tome cuidado, a diferença entre esse número e 25 não é a mesma coisa que a diferença entre 25 e esse número. Então, na subtração, a ordem do que você está montando aí faz diferença. Na multiplicação, não. Mas na subtração, tem ordem. Então, a diferença entre esse número, então o número vem primeiro, e 25. Então, é m menos 25. Vamos rapidamente para as outras letras. Letra F. O produto entre 5 e esse número. O produto significa multiplicar, tá? O produto entre esse número e 5 é o... Então, tá aí, é só multiplicar, né, o produto, a multiplicação. Então, 5 vezes m é a mesma coisa que 5m. Continuando. O sucessor de um número, isso você viu lá no 6º ano, né? O sucessor e o antecessor. Sucessor é o que vem depois. Então, o sucessor de m é m mais 1. Letra H. O antecessor de um número. Opa, então eu estou no m e preciso voltar 1. Eu tenho que ir até o antecessor. Então, é m menos 1. Aí eu antecedo. Eu vou para antes. Letra I. A terça parte deste número. Então, terça parte é uma divisão. Uma divisão de quê? Do m. m dividido por 3. Eu tenho a terça parte. Se eu tivesse a quarta parte, seria m sobre 4 e assim por diante. Letra J. O quociente entre esse número e o 8. Na divisão também, a ordem que eu estou escrevendo faz diferença. O quociente entre esse número e o 8 é diferente de escrever o quociente entre 8 e esse número. Então, é m dividido por 8 e não 8 dividido por m. É o quociente entre esse número. É m dividido por 8. Exercício número 3. Leia o texto a seguir. A metade de um número mais 2. Quando eu estou falando metade de um número, pode ser qualquer letra aí, tá? Mas geralmente a gente padroniza com x ou até mesmo com y. É difícil a gente usar um t, um m, ao menos que já esteja no texto, né? Então, como é que eu monto essa letra A? A metade de um número é x sobre 2. Mais 2. É o valor numérico mais 2. Letra B. A metade de número mais 2. O que mudou entre a letra A e a letra B? A letra B não tem vírgula. A metade de um número mais 2.
Então, como é que fica? A metade do número mais 2. A metade está no começo do texto. Mas perceba, eu primeiro vou encontrar o número mais 2 e aí então eu vou encontrar a metade dele. Não é porque ele está no início do texto que a metade vai vir antes. A metade, na verdade, vai ser a divisão de um número mais 2. Então, prestem bastante atenção na questão A e na questão B e identifique essa diferença, porque isso aí está com uma carinha de prova, gente. Está com uma carinha de prova. Então, quando tem vírgula? O texto vai até aqui, ó, a metade de um número. Então é x sobre 2. Mais 2. Beleza. A letra B, a metade do número mais 2. Opa, então é o número mais 2 e aí então eu pego a metade. Letra C, o quadrado de um número mais 5. Tem vírgula aí? Não, né? Então eu quero o quê? O número mais 5. E aí então eu vou levar ele ao quadrado. O quadrado, na língua portuguesa, vem no começo do texto. Mas na matemática eu vou usar ele depois. Primeiro eu vou achar esse número mais 5 e aí então eu vou levar ao quadrado. Por quê? Porque não tem vírgula aqui, ó. Se fosse o quadrado de um número, beleza, uma vírgula aqui. Eu acho esse quadrado e aí então eu somaria 5. Tranquilo essa diferença aí, gente? Tem que tomar bastante atenção na prova, tá? E no exercício também. Letra D, o quadrado de um número mais 5. Então tem essa vírgula aqui. Então primeiro eu vou achar esse quadrado de um número. Tá aí, ó. Mais 5. X ao quadrado mais 5. Letra E, o triplo de um número mais o seu dobro. Tem vírgula? Não tem. Então eu vou achar um número mais o seu dobro e aí depois eu vou multiplicar por 3 ainda. Então tá aí, ó. X mais 2x é a parte daqui, ó. Um número mais o seu dobro. E aí então eu vou fazer o triplo. Então eu acho que nessa situação, quando tem vírgula e quando não tem vírgula, você não vai se confundir mais, né? Letra F, o triplo de um número... Opa, parou aqui o texto, ó, tem uma vírgula. Mais o seu dobro. Então eu vou achar o triplo de um número, que esse número eu estou dando o valor de x, e depois eu vou somar com o seu dobro. Tá aí, ó. O triplo de um número, vírgula, mais 2x. Então eu tenho essa separação aqui, ó, usando o símbolo matemático aqui. Olha como está indo rápido essa aula, já estamos no exercício número 4. Dadas as expressões, tome bastante cuidado na leitura dos exercícios, tá? Sempre faça a pausa na vírgula, no ponto, para não ficar nenhuma dúvida aí como realmente resolver esses exercícios. Dadas as expressões, identifique os elementos, o coeficiente e a parte literal de cada uma dessas expressões. Então, quando tiver um valor numérico que eu estou operando com essa incógnita, com essa variável, eu dou o nome desse valor aqui, ó, de coeficiente. É o valor que vai multiplicar, é o valor que vai dividir, é o valor que vai achar uma potência dele. Quando eu estou falando da parte numérica, eu chamo de coeficiente. Quando eu estou falando da parte literal, é justamente a incógnita. Então aqui eu tenho uma incógnita, aqui eu tenho x e y, são duas, aqui eu tenho a, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então é muito simples esse exercício, você já deve ter feito aí, né? Na coluna de coeficiente eu vou colocar os valores numéricos e na parte literal as incógnitas. Então tá aí, ó, menos 2. O símbolo sempre vai ficar com o coeficiente ou com a parte numérica, tá? Parte literal x, depois o 42 é o coeficiente, a parte literal, ó, tem quantas letras? Tem duas, então a parte literal é x e y. Aqui eu tenho 2a sobre 3, então eu tenho 2/3, que é a parte do coeficiente, e o a é a parte literal. Continuando, aqui eu tenho menos 6, que ele vai multiplicar x ao quadrado. Então, esse menos 6 aqui é o meu coeficiente. E o x ao quadrado é a minha parte literal. Continuando, x sobre 4 é a mesma coisa que escrever 1/4 de x. Então, o coeficiente é 1/4 e a parte literal é x.
Então já estamos aí no exercício número 5, ele vai mudar um pouquinho da atividade número 4. Então vamos fazer a leitura do texto. Escreva na forma mais simples, ou seja, eu tenho que simplificar, até na forma irredutível dessa expressão algébrica aí. As expressões algébricas com os coeficientes e as partes literais. Então, lá eu tinha uma expressão e eu tirava o coeficiente e tirava a parte literal. Aqui eu tenho o coeficiente, tenho a parte literal e vou criar a expressão. Então eu tenho 6 décimos. Esse é o coeficiente que vai multiplicar x ao quadrado vezes y ao cubo. Então tá aí, ó, 6 décimos que multiplica x ao quadrado mais y ao cubo. Lembrando lá no texto, ó, escreva na forma mais simples. E aí a gente sabe que tanto o 6 quanto o 10 são pares. Então eu posso simplificar aqui por 2. E aí eu vou ficar com 3/5 de x ao cubo 3/5 de x ao quadrado y ao cubo. Ficou certo? Tá certo. Mas eu ainda posso fazer o quê? Já que esse 3 está multiplicando o x ao quadrado e y ao cubo, e o 5 está dividindo esse x ao quadrado e y ao cubo, eu posso deixar ele esteticamente assim, ó. O 3 que multiplica x ao quadrado vezes y ao cubo sobre 5. Continuando, coeficientes menos 75. Isso ele vai multiplicar o AB ao quadrado. Esse é mais facinho que tinha aí, né? Então, menos 75 que multiplica AB ao quadrado. Opa, o professor já passou reto aqui. O próximo, menos 5/8 que multiplica o T. Esse também é muito fácil. Então, basta eu colocar o menos 5/8 e multiplicar ele por T. Ou então fazer 5T dividido por 8. É a mesma coisa, tá? Eu botar 5/8 que vai multiplicar o T negativo, né? É a mesma coisa que eu botar 5T e dividir por 8. Os dois estão certos, já estão na forma irredutível, tá? Só que assim ele tem uma estética diferente, ele é mais bonito, digamos assim, de a gente escrever essa expressão. Eu tenho 23, o coeficiente, é o valor numérico, e aqui eu tenho a parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado e z. Então tá aí, 23 que vai multiplicar toda a parte literal. E aí, indo por último do exercício 5, eu tenho 2/12. Perceba que aqui eu vou colocar esse 2/12 multiplicando o R. E aí, então, eu vou simplificar. E aí, depois eu posso fazer o quê? Deixar o 2 como numerador, 2 vezes R, e jogar o 12 embaixo. Mas isso só depois de simplificar, né? Então, primeiro eu faço simplificação. Tá aí, ó. 1/6 vezes R. Então, multiplicar 1 vezes alguma coisa, fica essa própria coisa, né? Multiplicar 1 vezes uma caixa de goiaba, é uma caixa de goiaba. Multiplicar 1 vezes 5, é o próprio 5. Então aqui basta escrever o quê? Esquecer o 1, né? Excluir o 1 e deixar R sobre 6. Esse também era bem tranquilo, né? Para ver que o autor do livro, ele se preocupou em fazer esse assunto bem metódico, bem tranquilo, bem espaçado, bem explicadinho, para que não fique dúvida. Vai complicar esse assunto aqui. Então, pô, isso é ridículo, é fácil, não vou nem assistir. Vai dar problema para você na avaliação. Fica a dica do professor, assista o vídeo completo. O professor está tentando fazer ele bem curtinho para você não perder muito tempo assistindo. Mas o que está no vídeo é porque é importante, tá ok, gente? Exercício número 6. Ó, a gente vai voltar lá no exercício 1, quando falava sobre o preço do caderno, lá daquela lista de material escolar. Determine o preço que Gabriel pagou nos demais artigos de seu material escolar, lembrando que estamos considerando x igual a 8. Opa, então agora o caderno, que era x, ele tem um valor. E todos os outros componentes desse material escolar vai ser, antes era em cima de x, agora vai ser em cima de R$8. Então, o primeiro é o estojo. O estojo custava x mais x sobre 2. Então, aonde é x, eu substituo o x pelo valor de x, que é 8. Ó. Então, eu vou ter 8 mais 8 dividido por 2.
Tá aí, ó, 8 mais 8 dividido por 2. Então eu vou fazer essa divisão aqui, porque nas expressões algébricas eu tenho uma ordem de resolução de operações. Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, e aí depois adição e subtração. Então antes de eu somar esse 8 mais 8 sobre 2, eu vou fazer a divisão. Então eu vou ter 8 mais o resultado de 8 dividido por 2, que é igual a 4. 8 mais 4 é igual a 12. Rapidamente vamos para a letra... Aí somando, né, dá 12 reais. Rapidamente vamos para a letra B. O kit de tinta guache. Kit de tinta guache custava o valor do caderno, não é mesmo? Então tá aí, se o caderno custa 8 reais, o kit de tinta guache também custa 8 reais. Letra C, o pacote de folha sulfite. Então primeiro eu pego a expressão algébrica que foi criada, encontrando quanto que a folha de papel sulfite equivale no preço do caderno. Então estava assim, ó, que era x mais x sobre 2 dividido por 2. Então eu vou substituir onde é x por 2, simples assim, ó. Então eu já vou botar um 8 aqui e um 8 aqui. Tá ali, ó. Substituiu. Ah, e aí o professor falou que faz duas divisões, né? Ah, faz a divisão primeiro. Eu tenho uma divisão aqui e eu tenho uma divisão aqui. Qual que eu resolvo primeiro? Eu não consigo dividir essa aqui porque a de cima ainda não está pronta. Então primeiro tem que resolver a de cima. 8 dividido por 2 é 4. Até aqui era o resultado anterior, da questão anterior ali. Então agora eu tenho 8 mais 4, que eu já tenho o resultado da questão anterior, que é 12, e 12 dividido por 2. Então tá aí, ó. O valor do pacote da folha sulfite equivale a 6 reais. Letra D, o preço da mochila, se não me engano, era o material mais caro que nós tínhamos. Então eu já tenho essa ideia que é mais caro. Mas vamos realizar aí a expressão algébrica colocando o 8 no lugar do x e vamos ver quanto que custa essa mochila. Então tá aí, ó. A expressão algébrica que representava o valor da mochila era 5x mais 45. Então eu vou substituir esse x pelo valor numérico dele, que é 8. E aí eu fico assim, ó. 5 que multiplica 8 mais 45. Então eu estou em expressões numéricas, algébricas. É a mesma regra de expressões numéricas lá do sexto ano. Primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, na ordem que aparecer, para então depois eu somar. Se você somar aqui, ó, 8 mais 45 e depois multiplicar, ó, 8 mais 45, esse parênteses aqui foi o professor que colocou para ficar mais evidente, né? Mas se você não precisa colocar. E aí, se você soma aqui primeiro e depois multiplica por 5, vai dar errado. Primeiro eu tenho que operar multiplicação e divisão. Então, eu acho quanto que é 5 vezes 8, que é 45. Perdão, que é 40. 8 vezes 5, 40. O professor viu 45 aqui e ficou confuso. Então, 40 mais 45, qual é o preço da mochila? R$ 85. Está aí o preço da mochila. Exercício número 7. Determine o valor numérico de cada expressão algébrica a seguir. Então, ó, não tem nada a ver com o exercício do caderno lá, tá? Ele vai dar os valores no próprio exercício. Então tá aí, o exercício A, 5x mais 3y, sabendo que x vale 2 e y vale 3. É só substituir onde é x pelo valor de x e substituir onde é y pelo valor de y. Então tá aí, ó. 5 que multiplica x é 5 que multiplica 2. Mais, essa operação aqui já estava aqui, ó. É a equação original. 3 que multiplica y, o valor de y é 3, então é 3 vezes 3. Então, 5 vezes 2, 10, mais o resultado da multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E 10 mais 9, igual a 19. Letra B, 2A mais 3B. Para A igual a menos 2, então tome cuidado com o sinal. O A vale menos 2, não é só 2. E B igual a 1. Então, substitui A pelo valor de A, que nesse caso aqui é menos 2. Substitui B pelo valor de B, que nesse caso aqui é 1. Então, 2 vezes menos 2, mais 3 vezes 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. E 3 vezes 1 é 3. O sinal aqui vai continuar o mesmo. Tá aí.
E aí, se eu estou devendo 4 no banco e deposito R$3, eu estou devendo ainda, mas só que eu estou devendo menos, né? Então, eu estou devendo 1. Então, está aí a resposta da letra B. Letra C, tomem cuidado, é x elevado a 4 ao quadrado, não é somente x. Então, é 5x ao quadrado. Se eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma potenciação, a potenciação eu resolvo antes. Então, a regra padrão é radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão e só por último adição e subtração. Então, x vale quanto na letra C? Vale menos 3. E o y vale menos 2. Então, é só substituir aqui, ó, e correr por 10 na prova. Menos 3 ao quadrado, ó, porque é x ao quadrado. E 3 que multiplica x e y. Então, é 3 negativo que multiplica o x e o y. É só substituir. Pode ter parecido estranho para você que o professor colocou 2 parênteses aqui, tá? Mas entendo como se tivesse sido aqui um colchete aqui, né? É a mesma ideia. Se eu tenho 2 parênteses, esse segundo parênteses ele está assumindo a posição de colchetes. Então tome cuidado, primeiro resolva a potenciação, né? 3 ao quadrado ou menos 3 ao quadrado é igual a 9 e vai ficar aqui 5 vezes 9. Aqui, ó, é uma multiplicação. E se eu multiplicar daqui para lá ou de lá para cá, não vai mudar. Eu só tenho que me preocupar com a regra de... Então, a regra de sinais me diz o seguinte: negativo com negativo na multiplicação fica positivo. E positivo com negativo na multiplicação fica negativo. Então, eu vou ter o quê? 5 que multiplica 9, que é o resultado dessa potenciação aqui, ó, menos... Porque a primeira o professor fez a regra de sinal, negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo. E aí depois eu fiz a multiplicação. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então aqui o professor fez uma linha a mais, tá? E primeiro ele fez 3 vezes 2, mas está aqui, ó. 9 vezes 5, ou 5 vezes 9 é 45, menos o valor dessa multiplicação, 3 vezes 6, 18. E agora aqui é só fazer subtração. Então, a subtração fica só por último, ó, subtração em adição. Letra D, 2t mais 10 para t igual a 5. Aí já ficou fácil, você já está craque aí, né? Substitui t pelo valor de t, que é 5, e resolve a operação. 2 que multiplica 5 mais 10. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. Letra E, 3 quartos de y, ou poderia ter sido escrito assim também, ó, 3y sobre 4 para y igual a 16. Então tome cuidado, essa parte aqui, ó, é o meu coeficiente, e o y aqui, ó, vai assumir o valor numérico 16. Então tá aí, o professor montou aqui um parênteses para separar bem, para você ficar bem visual o que o professor está fazendo. Então 3 quartos é o coeficiente e vai multiplicar 16. Por quê? Porque 16 assumiu o lugar do y. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Só que o professor abriu aqui para ficar bem visível o que a gente fez, ó. Eu fiz, em vez de 16, eu fiz 16 sobre 1. Só para ficar visual mesmo, tá? Não precisava fazer. Só para entender o que a gente está fazendo. Então, na multiplicação de fração, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então tá aí, 3 vezes 16 é 48 e 1 vezes 4 é 4. Os dois são pares, então eu consigo simplificar. E o resultado final é 12. Letra F. Letra F, 5x ao quadrado mais 6y ao cubo. X vale menos 3 e y vale menos 2. Vou botar menos 3 aqui no lugar desse x. Vou colocar menos 2 aqui no lugar desse y. Então vamos lá. Só fiz a substituição do primeiro termo aqui, ó. X ao quadrado, agora é menos 3 ao quadrado. Vamos fazer agora o segundo termo? Tá aí, ó. 6 que multiplica menos 2 elevado ao cubo. Então eu vou resolver essas potenciações aqui, ó, e aí depois eu vou multiplicar. Então 3 negativo ao quadrado é 9 e 2 negativo ao cubo fica menos 8. Então tá aí, dentro do parênteses, o valor
do resultado dessa potenciação. Agora é só multiplicar, né? Primeiro eu vou multiplicar e aí então por último eu vou somar. 5 vezes 9, 45, 6 vezes 8 negativo é menos 48. Então aqui ó, ficou uma brincadeirinha, uma regra de sinais aqui, tá? Por isso que o professor abriu esse parênteses aqui, ó. Eu não posso colocar dois sinais juntos. Não, ele fica errado. Então eu abro um parênteses, aí sim eu coloco esse sinal negativo aqui, ó, dentro do parênteses para separar. Ou então que você já achasse aqui, né, que esse positivo com o negativo ficaria negativo, já poderia trazê-lo para cá. Eu fiz em duas etapas para não ficar nenhuma dúvida. Aí eu tenho 45 menos 48, já sei que o 48 é maior, então a minha resposta vai ser negativa. Então tá aí, menos 3. Então, sétimo ano, a gente encerra aqui a nossa aula número 4 do reforço de matemática. A gente viu aí a abordagem inicial sobre expressões algébricas. Eu sei que tem bastante conteúdo aí no capítulo 10, mas eu acredito que esse conteúdo aí, ele é o suficiente para essa primeira semana de revisão. Então, estude bem, vá lá na página, no Classroom lá e coloque a atividade feita para o professor saber que você assistiu esse vídeo. Quando você diz que assistiu o vídeo, vai aparecer para mim que você fez a atividade e aí eu consigo dar a nota 100, a nota 10 para você, tá? Eu preciso que você assista. Por favor, se você não assistiu, não diga que assistiu. Porque aí vai dar a impressão para a gente que a gente está fazendo aula de matemática regular, que você está acompanhando o reforço e mesmo assim você não está aprendendo. Vai dar problema para você. Porque a gente não consegue entender se realmente o aluno... Poxa, se tem uma aula normal, tem uma aula de recuperação e mesmo assim o professor não está entendendo, o aluno não está entendendo, então a gente vai chamar vocês aqui no colégio, com o papai, com a mamãe, para entender o que está acontecendo. Então, você não é obrigado a assistir, mas se assistiu, diga que assistiu. Coloque lá, atividade feita. Se você não assistir, não tem problema. Se não assistiu inteiro, não entendeu, passou batido. Ok, mas não coloque que você fez atividade. Ok, sétimo ano, uma ótima semana de estudos para vocês. Qualquer dúvida, manda um e-mail lá para o professor. Forte abraço.